Olá, casos recentes de violência nas escolas dominaram as discussões no plenário da Câmara essa semana. Deputados e deputadas de vários partidos cobraram medidas preventivas e apresentaram propostas que vão dar maior atenção à saúde mental e instalação de equipamentos de segurança até o aumento de pena para criminosos. Mas teve também muito debate sobre o programa Mais Médicos e sobre o projeto que obriga aplicativos de localização a mostrarem lugares violentos. Vamos começar com os ataques a escolas. O assassinato de uma professora em São Paulo e a morte de 4 crianças em Santa Catarina provocaram revolta, cobranças e propostas no plenário. Que tenham todas as escolas câmeras de vigilância, câmeras de monitoramento, ligado à polícia, ligado, enfim, às autoridades. Ao mesmo tempo, tem ali o chamado botão de pânico, sirenes de alarme, para chamar a atenção. Terceiro ponto, que tenha guardas. E, por fim, me valho da experiência de funcionário do Banco do Brasil para dizer o que foi feito nos bancos. Pasme, mas tem que fazer nas escolas, colocar ali a porta giratória. Para que providencie o mais rápido possível patrulhas escolares, bem como policial, militar, policiais civis, para estar monitorando redes de WhatsApp, as redes sociais, para evitar possíveis ataques a essas instituições. Nós temos que baixar a maioridade para 16 anos, maioridade penal. Não é para quem furta uma bicicleta ou a galinha, não. É para aquele cidadão criminoso que a mente dele está poluída. Que nós possamos cuidar da saúde mental, da segurança, de compreender a importância dos psicólogos na escola, da prevenção. Infelizmente, nessa casa, tem parlamentares que estão trabalhando esse tema como um problema da segurança pública. E nós sabemos que grande parte do que a gente assiste hoje é o resultado das fake news, dos ódios que foram propagados contra os professores em sala de aula. Da compensação financeira às vítimas de ataques violentos nas escolas, aos profissionais de educação, aos alunos, uma indenização com recursos do governo federal de forma imediata. E por que isso? Porque em alguns locais que tivemos casos semelhantes a Santa Catarina, São Paulo e Espírito Santo, até hoje, as famílias não receberam qualquer tipo de indenização. Apresentei o projeto de lei número 1641/2023 para aumentar o limite da pena em 60 anos em regime integralmente fechado. Nos casos de crime cometidos dentro do ambiente escolar, público ou privado, em todos os níveis, incluindo-se creches, berçários, cometido contra alunos, professores, servidores, colaboradores, pais ou responsáveis, visitantes, autoridades de segurança. Também provocou debate projeto que autoriza a renovação de contrato ou a recontratação de profissionais do programa Mais Médicos para atendimento da população indígena, principalmente na reserva Yanomami, em Roraima. O plenário aprovou regime de urgência para a proposta, que assim pode ser votada sem passar pelas comissões da Câmara. O projeto prevê a volta dos profissionais que já atuaram no programa, com a justificativa de que, em janeiro, o Ministério da Saúde decretou estado de emergência em saúde pública por conta da situação de desassistência sanitária no território Yanomami, nos estados de Roraima e do Amazonas. Dados do Ministério dos Povos Indígenas apontam que 570 crianças morreram em decorrência da contaminação por mercúrio, desnutrição, malária e fome nos últimos 4 anos na região. Apesar de aprovado o regime de urgência, não houve consenso para votar o mérito da proposta. Nós não podemos aceitar que voltemos a esse passado no Brasil em que médicos formados em Cuba tivessem a sua liberdade aqui também tolhida, um país que respeita os direitos humanos e não poderia aceitar a separação com famílias e as ameaças que os médicos cubanos tinham de não poder jamais se reencontrar com seus familiares se, por exemplo, deixassem o programa, e tão nefasto quanto trabalhavam a soldos
insignificantes. O requerimento trata exatamente de uma emergência que o Brasil enfrenta. Ele fala de levar médicos, assistência médica, principalmente a territórios indígenas, territórios esses que foram esquecidos durante muito tempo. Nós não podemos aceitar, senhores e senhoras deputadas, a criminalização da profissão da medicina, principalmente quando a gente fala aqui dos médicos cubanos. Estamos falando, inclusive, de brasileiros e de brasileiras que estudam no exterior. Também rendeu discussão outro regime de urgência aprovado, esse para projeto que obriga aplicativos de navegação no trânsito que usam o sistema GPS a alertarem os usuários sobre locais com elevado índice de violência. A proposta dividiu o plenário. Para muitos deputados, o projeto protege o cidadão que usa esses serviços. Para outros, estigmatiza regiões mais pobres e seus moradores, desvaloriza os imóveis e cria uma exigência a mais para as empresas de aplicativos. Uma das grandes falhas do projeto é a segregação social. Isso cria uma desvalorização imobiliária, isso não ajuda a desenvolver aquela região, muito pelo contrário, aumenta a segregação de determinadas regiões, criando naquele lugar um espaço ainda mais marginalizado. E se o aplicativo começar a falar, não passe no bairro tal, porque esse bairro tal é perigoso, aquele bairro vai se desvalorizar e vai se tornar mais perigoso. E a segurança do cidadão, da cidadã, essas zonas já não têm valorização de negócio. As pessoas já sabem o que são zonas de perigo, todos têm esse conhecimento. Não sei como é que podem vir aqui serem contrários a um projeto para dizer para o cidadão, para a cidadã brasileira, para não entrar numa zona de perigo, para não ser assaltado, não ser baleado. O plenário também aprovou o texto de acordo internacional sobre serviços aéreos entre o Brasil e Portugal, assinado há 2 anos. O acordo prevê a liberdade tarifária para empresas aéreas dos 2 países e regulamenta também outros pontos, como as condições para revogação de autorização de companhias aéreas, para comercialização de passagens e transporte de cargas, tarifas, taxas e respeito a regras internacionais de segurança, entre outros. O texto foi encaminhado para análise do Senado, já que acordos internacionais só passam a valer depois de aprovados pelas 2 casas do Congresso. E esses foram os destaques da semana no plenário da Câmara. Semana que vem tem mais. Até lá.